Oba! Bem-vindos, todos vocês que vamos somar aqui nesse momento, nessa sequência de neuroespiritualidade, né? Eu fiz um trocadilho aí de palavras, neurociências com espiritualidade. Neurociências é a minha área de estudo. Quando então trabalhei na Universidade de São Paulo com microscopia eletrônica de uma área do cérebro, que é o hipotálamo, a glândula pineal, que pude desenvolver estudos da ultraestrutura anatômica com a microscopia eletrônica. Se você tiver interesse, se você procurar no site da Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo, Biblioteca Digital da USP, e você procurar em... Se procurar no Google, glândula pineal humana, Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, você já entra no... Aparece lá a Biblioteca Digital da USP em um dos ícones, e você já entra mais fácil. É tanta gente procurando esse assunto que você procura no Google, acha fácil. Porque às vezes, entrando pelo site da faculdade, você pode encontrar alguma dificuldade, da Universidade de São Paulo, não é? Mas pelo Google você já entra fácil. Né? Você sabe que outro dia eu estava na biblioteca do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, onde tem a biblioteca onde tem minha tese física, não é? Foi meu mestrado. Normalmente, mestrado se chama de dissertação, não é de mestrado. Mas, na verdade, se você for ver o escopo do trabalho, ele é uma tese que traz um conhecimento que não havia antes, são imagens inéditas do cérebro, da área central do cérebro, que é a glândula pineal. E é uma das teses mais manuseadas ali, parece que virou ponto turístico. Vamos dizer assim. Hoje, com a internet, fica mais fácil, não é? Então, essa área de neurociências sempre foi uma área do meu estudo, sabe? Embora o meu dia a dia atendendo pacientes. Eu faço nas horas vagas o que eu posso para me aprofundar nessa área de neurociências, mas isso reflete nos meus atendimentos com os meus pacientes. É lógico, não é? É bom a gente saber o que a gente traz dentro da cabeça, né? Não é verdade? E hoje eu preparei um tema para vocês que diz respeito aos ciclos da vida, mas focado em cima da seguinte questão: hora da mudança. Hora da mudança, sabe? Eu fiquei refletindo em mim mesmo, não é? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? E aí, eu acho que um pouco daquilo que eu vou conversar com vocês tem a ver com um movimento que eu tenho feito dentro de mim também. Porque a mudança, ela é quase como um milagre, não é? Arrebenta uma bolha e muda o cenário. Mas ela não acontece sem um processo de construção, não é? Eu até comparo como se fosse encher um copo, transbordar um copo, não é? Vamos supor que atingir o objetivo da mudança é transbordar o copo. Então eu ponho água, não transbordou. Eu ponho mais água, não aconteceu nada. Tudo parece igual. Eu ponho água até a boca, não transbordou. Mais uma gota, ele transborda. Então, às vezes, a gente vai enchendo o copo e parece que nada está acontecendo. Que é quando nós montamos uma estratégia na nossa vida, dentro de um processo de transformação, e que precisa de ir regando, não é? Até que ocorra o transbordamento da melhora. Só que tem gente que o copo é grande, outro é um copinho de licor, outro é um barril de chopp, né? Mais tempo. Bom, cada processo de transformação tem o seu tempo, não é? E é interessante que alguns processos de transformação, alguns processos de mudança, eles são como uma semente. Como é que é uma semente? Primeiro, a semente ela fica debaixo da terra, fora do abrigo, fora da luz. Não é? Não tem horas na nossa vida que parece que não vem luz, que parece que a gente está no escuro, não parece? Não é? E aí, o que acontece com a semente? Apodrece a casca. E aí, de lá de dentro, surge o meristema que vai
não é? O embrião que vai subir e a flor, não é? Então, às vezes, o processo de mudança envolve uma dor, envolve a percepção de que parece que as coisas não deram nada certo. É a casca que apodrece. Os índios norte-americanos, eu tive a oportunidade de ter um pouco de convivência com os índios norte-americanos, no norte dos Estados Unidos, mais propriamente na fronteira com o Canadá. E participei de alguns rituais espirituais deles, né, de cura. E eles têm um conceito muito curioso, que é chamado a morte do xamã. Não é? Veja, o que é a morte do xamã? Eles comparam ao urso que hiberna. Então, o urso está hibernando, parece que ele está morto, parece que ele não faz mais nada, parece que ele não tem força para nada. Mas depois que passar o processo da hibernação, ele surge forte. Assim também a semente, que larga a casca e... Ou o casulo da borboleta que seca e surge a borboleta. Não é? Então, os nossos processos, às vezes, envolvem a gente deixar o que não serve mais para a terra, não é? Para se tornar sedimento da nossa vida. Veja que interessante. Quando a flor ela surge, ela não abandona a raiz. Pelo contrário, a raiz é fundamento para alimentar a flor. Mas a flor não fica mergulhada na terra, no humus, no estrume. Ela não fica. Ela vai para o sol, florescer a sua cor e o seu perfume. Ela vai se relacionar com o sol e com a lua, mas ela não prescinde da raiz. Então, as coisas do passado, que muitas vezes incomodam a mente nas nossas culpas, ou incomodam o nosso coração nas más águas que acumulam as mágoas, nos acontecimentos de tudo aquilo que eu deveria ter feito e não fiz, ou aquilo que não devia ter feito e fiz, e fica uma história que muitas vezes a gente poderia dizer que é uma história de insucesso, uma história de fracassos, uma história de equívocos, uma história de vícios, uma história de... Eu vou até usar uma palavra, Carola, pecados. Não é? Eu não interpreto o pecado como um senso comum. Eu sou mais da linha do Yogananda, quando ele diz assim: se nós erramos, Deus errou conosco. Ou ele não sabe quem que ele criou, não é? E a fase que nós estamos e as nossas potencialidades. Lógico que sabe. A bondade, a misericórdia divina é infinita. Então, mas a gente passou por essas coisas que muitas vezes a gente lamenta, não é? Que machucam a nossa vida, machucam o nosso coração, paralisam a nossa mente, não é? E muitas vezes, com tudo que a gente está passando, a gente diz assim: mas que Deus é esse que deixa acontecer as tragédias e as coisas que comigo houve, e os equívocos que me aconteceram comigo, naquilo que eu... na minha ignorância, na minha fraqueza. Mas, às vezes, é hora da gente deixar o passado e olhar para o futuro. Mas esse passado vai virar sedimento, porque é em cima da história do teu passado que você adquiriu a experiência que te leva à luz. Veja que interessante. O processo de iluminação da alma, eu poderia até colocar aqui o processo de santificação, ele envolve a iluminação dos nossos horizontes, no encontro com Deus, mas envolve também a iluminação do passado. Quem é que suporta o próprio passado? Coisas que não escreveríamos no diário para nossa própria sombra não ler. Quem é que não tem o passado? Pensando, inclusive, do ponto de vista palingenésico, quando a vida tem a sucessividade, quando nós somos seres milenares, em experiências múltiplas, de múltiplas existências,
quanto que nós trazemos de um passado, não é? Então, muitas vezes, esse passado reverbera de uma tal sorte que machuca a nossa mente nas culpas, o coração nas mágoas, mas é hora de mudar, é hora de entender. Se eu enxergo horizontes, se eu estou em busca de um propósito, se eu estou em busca de entender ao que eu vim, qual é a entrega que eu vim fazer nessa vida, então eu vou deixar esse passado como um sedimento que serviu de base para o meu impulso. É a minha história, com os meus sucessos e os meus fracassos. E isso compõe o sedimento sobre o qual eu subi. Então, esse é o momento de agora, você que está aqui comigo, é a hora da mudança. É hora de nós aceitarmos o que passou. Veja, quando a gente diz aceitar o que passou, não é aceitar as coisas erradas que nós devemos transformar. Não é aceitar o vilipêndio que passamos por qualquer circunstância, mas é ponderar. Na medida em que eu me ilumino, onde eu vou dizer sim, onde eu vou dizer não. Imagina o seguinte, não é? Uma mulher casada com uma pessoa violenta e que muitas vezes está encharcada na bebida. E aí, todo dia, ela passa a mão na cabeça e perdoa. Perdoar não é isso. Perdoar não é você estar conivente com o que é errado, você não se torna cúmplice. É dizer não, mas é não acumular a mágoa no coração, o ódio, porque isso te amarra com o passado. Então, o que é necessário para o processo de transformação? Libertar o passado, porque às vezes a gente fica escravizado pelo passado. Libertar o passado. Mas libertar o passado é entender ao que nós não queremos mais estar ligados. Os nossos horizontes anunciam novas conexões, e eu não quero mais estar ligado àquele processo. Mas eu não vou carregar mágoas no meu coração. Eu trago o perdão no meu coração, mas eu também trago a palavra, conectada com a luz que diz o verbo doce ou enérgico, conforme a situação merece. Mas eu tenho a lucidez daquele que subiu esse degrau, tomou essa decisão. Depois, se ficou complexa a fala, pega o vídeo de novo depois para você assimilar o conceito e trazer para a tua vida. Às vezes, pegar umas anotações e procurar tentar entender o que não te serve mais. Não é? Aquelas culpas, aquelas mágoas, aqueles vícios. É hora de transformar. Mas esse processo de transformação, que traz a representação da metamorfose, da mudança, isso que a gente poderia chamar de milagre, ele é um processo de construção. Ele vai enchendo o copo que uma hora transborda na melhória, que é a perseverança da conduta alicerçada na esperança e na construção de um processo. Dizer assim, que é como a construção de um prédio. Começa com um buraco. O buraco onde a gente cai é dali que a gente se levanta. E aí a gente achou que não podia piorar e vem o batistaca. Aí, depois que o batistaca se posicionou, fez a fundação, que é feita pela experiência, aí vem a primeira laje. Aí é tijolo por tijolo, 2, 3 anos. Falando numa construção no modo antigo, né? Hoje em dia tem umas coisas modernas. Tijolo por 2, 3 anos. É aquela rotina de manter o ritmo, fundamentando aquilo que diz assim, quem busca, acha.
Então, eu acho, você que está comigo nesse vídeo aqui, é hora da mudança. A tua vida apresentou ciclos, a minha vida apresentou ciclos. Agora é hora da transformação. 2025 já é o tempo da gente virar o ano com outra perspectiva, calcado em cima de mudança de atitude, de ir se desligando dos vícios, ir se desligando daquilo que passou e não foram experiências positivas, mas foram experiências que alicerçaram a tua história. Hora de você encontrar tua luz interior e tua força, deixar de focar na doença. A doença você já entregou para o médico para dar o teu remédio. A doença, você já sofre dela. Agora é hora de você buscar a tua luz interna. Dizia Jesus, vós sois deuses. Ele diz, vós sereis no futuro. Agora, vós sois, porque nós temos uma força interna que é nossa consciência profunda, de perfeita sintonia com Deus. E muitas vezes nós nos perdemos no espelhamento da mente. A mente, ela espelha o nosso território de conflitos. Então é natural. A nossa mente traz as ansiedades, traz os medos, traz o desespero, traz as nossas dores, traz os nossos vazios, as nossas incertezas. A nossa mente conecta com outras mentes e amplifica a reverberação de pensamentos, de ideias que não nos pertencem. Porque o que nos pertence? A consciência profunda, o eu interior. Por isso que é muito importante fazer o mantra que Jesus fazia. Eu sou caminho, verdade e vida. Nessa hora você respira fundo. Respira pelo nariz, porque o nariz projeta o bulbo olfatório e o cérebro se conecta com o meio externo a partir dali. O oxigênio vai trazer não só o ar que você respira, mas vai trazer também o prana, o oxigênio vem impregnado do prana, do fluido cósmico universal, do plasma divino, que vai reconfigurar a tua mente com energia vital, trazendo você de volta para a harmonia com a natureza, que é intrínseca na natureza, por ser a natureza o reflexo materializado da presença divina. Respira fundo, transfixa o mar de problemas que estão acumulados na mente e fala em voz alta, eu sou luz, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida, fortalecendo em você aquilo que te conecta a Deus. Assim Jesus fazia. Para poder caminhar no mundo tóxico da época. Quando, antes de entrar em Jerusalém e depois passar pela paixão da crucificação, ele se reúne com os apóstolos e pergunta aos apóstolos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz assim, sois o enviado de Deus. E aí Jesus diz para Pedro, a luz fala por ti, Pedro. E diz assim, então eu vou adentrar Jerusalém e cumprir a minha missão, mas vou passar por dificuldades. E Pedro fala, então não vá, porque podem te matar, vai acontecer alguma coisa. E ele diz, agora a sombra fala por ti, Pedro, porque está tentando impedir de cumprir a minha missão. Então Jesus sentia a força contrária que vinha do contrafluxo da sua caminhada, de sua missão iluminada. Então havia necessidade de resgatar a sua perfeita sintonia com Deus, pronunciando, eu sou caminho, verdade e vida, atingindo a essência do ser e a força da palavra, ela materializa, tira do teu caminho aquilo que não te pertence. Esse exercício eu tenho falado com os meus pacientes. Agora há pouco eu tive uma reunião com os meus pacientes na internet, numa reunião com todos, e meus alunos, e falei, 30 segundos por dia, respira fundo pelo nariz. Hoje eu estou com dificuldade porque está chovendo, eu fico meio congesto, mas devagarzinho, acerta. Eu sou paz, eu sou caminho, verdade, vida. Então, você vai cavando
pela constância, até chegar e perceber que é como um poço fundo. O que você encontra lá? A água, mas precisa cavar o poço. Então, a persistência, não tinha aquela passagem que Jesus, ele caminhando com o apóstolo, ele encontra um homem cavando um poço. E pergunta para o homem: não chove por aqui? E o trabalhador diz, transpirando ali: chove, graças a Deus, em abundância. E aí Jesus explica assim para o discípulo: assim é a misericórdia divina. Nós a encontramos em abundância, mas precisamos transpirar para encontrar profundamente dentro de nós. Não é? É um processo de busca. Exige esse trabalho, essa transpiração, para que nós possamos encontrar essa essência dentro de nós. Agora, é lógico, a gente vai conquistar a essência do amor e da sabedoria se nós fazemos essa entrega para a natureza em nossas ações. Quem entrega alegria, conquista a alegria. Quem entrega amor, conquista o amor. Quem entrega a paz, conquista a paz. Quem entrega a vida, conquista a vida. Então, a gente tem para nós o que nós entregamos para a humanidade, o que nós entregamos para a natureza e para o cosmos, que é ao que nós viemos, ao que você veio. Veja, se você não sabe ao que você veio, diz assim: não sei qual é o meu propósito, né? Ele está na tua memória. Porque antes de renascer, você fez planos, fez promessas. Então, o teu futuro está na tua memória. É lembrar, é chegar na essência de tua alma. Por isso que é importante parar um pouco para meditar. Por isso que é importante parar um pouco para refletir. Que seja 1 minuto por dia para conectar, fazer a sua oração, que é calibrar as tuas vibrações com a vibração divina, para que você possa se encontrar na tua essência, ao que você veio. Veja, diz assim: vós sois deuses. Deus, nós somos semelhantes a Deus, mas não somos iguais. Porque Deus pode criar almas, nós não podemos. Mas nós somos deuses com pleno poder sobre nossas vidas. E a gente precisa se recordar disso. E é na medida em que a gente descobre ou redescobre esse poder que nós transfixamos a facticidade dos problemas e alcançamos a força realizadora do trabalho ao que viemos, co-criadores divinos. Que a gente precisa conquistar essa posição, que está muito distante das dores que nos fazem sofrer, das questiúnculas domésticas, que parecem sofismas intransponíveis, da discórdia entre as pessoas, e a gente encontrando esse horizonte, nós transfixamos e alcançamos novo padrão. Essa é a transformação. É essa busca dessa essência. Acredita você? Vamos fazer desse momento agora um primeiro passo, não é? Começa com a conexão divina. Continua com esse exercício do eu sou, do encontro da sua essência. Se acentua quando você alimenta a esperança e quando você, ou quando nós, fazemos entregas baseadas na paz e no amor. Paz não é, às vezes, ter que ter energia para dizer sim, sim, não, não. Para educar, para corrigir, para redirecionar, para ajustar. Porque nós temos responsabilidades uns com os outros. Não é? Um amigo que avisa, isso não. Isso não pode, os limites que nós colocamos. Mas a gente consegue fazer isso quando a gente está ancorado com a luz divina. Isso é essencial. Isso é a base, é o lastro para o nosso processo de transformação. Você sabe que o que às vezes impede essa hora transformadora é a gente não acreditar no nosso potencial, é a gente estar amarrado com
o nosso passado, os traumas que vivemos. E ficamos escravizados nos traumas, nos abusos, nos nossos próprios erros. E ficamos escravizados por esse processo. Para resolver esse processo, pensa comigo, o passado é como a imagem de um caleidoscópio. Sabe o que é o caleidoscópio? É aquele brinquedo que você olha assim, e conforme a posição que você coloca, você enxerga um desenho diferente. Ele é todo espelhado por dentro, com lantejoulas e peças coloridas, e aí, conforme você mexe, você vê uma figura diferente. Então, conforme você se posiciona agora, com a tua luz, você se posiciona no degrau ideal para olhar o teu passado e ressignificá-lo. Não quer dizer que não houve o que houve, que você não passou pelo que passou, mas significa que você está grande e conectado com a luz e com os horizontes do porvir, e que aquilo já não traz mais representação útil para você, mas traz posição, aprendizado, conhecimento das dores e da incúria humana. Porque a humanidade ela está muito aliada a vícios mentais, viciações de atitudes, a desequilíbrios gravíssimos. E, às vezes, você veio para trazer um ponto de luz. Mas atravessou a selva, tem cobra, tem onça, tem picada de inseto. Aconteceu. Mas vamos em frente a atravessar essa floresta, porque você veio para trazer um ponto de luz. Tenho certeza disso. Se você está sofrendo, se você está desorganizado, se você está passando por problemas aparentemente insolúveis e a tua mente não resolve, deixa essa casca, abre um ponto de luz e de esperança. Ali começa o processo de transformação. Novas ideias e novos horizontes vão surgir a partir de então. Sabe, às vezes, a gente sozinho não consegue. Precisa buscar ajuda, auxílio. Esse momento que eu estou colocando aqui com vocês é na certeza de que nós vamos somar, e isso reverbera para mim também. Também reverbera para mim. Me ajuda também. Então, essa soma do nosso campo magnético, isso auxilia essa força, não é? Dizia Jesus também, hoje eu estou falando de Jesus, não é? Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Nós não estamos aqui, nesse momento, reunidos em nome da paz, do amor, da superação. Nós estamos aqui com a proposta de vencer um ciclo da vida, com a intenção de transformar, para melhorar nossa sincronia com a luz divina, com a trilha luminosa de nossa existência. Então, nós temos a presença divina de Jesus e a esfera crística, dos grandes avatares que vieram trazer paz para a humanidade. Acredita? Esse é um momento de cura e de transformação. Depois você me diz se aconteceu algum desses milagres a partir de suas iniciativas. Tenho certeza que sim, não é? Gente, eu vou convidar vocês, aqui, os nossos cursos da Unispírito. Eu não estou montando a universidade, né? Mas eu não sou um Dom Quixote sem Sancho Pança. Estou contando com a tua participação também para a gente levantar a Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Topa, não é? A gente entra através dos cursos para a gente formar os grupos, e daí, não é? Futuramente surgem os professores. Acredita? Tem os cursos de neurociência, neuroespiritualidade, tem curso para médicos também, para quem quer se tornar terapeuta, né? A Universidade Internacional de Ciências do Espírito se tornou uma associação sem fins lucrativos. Olha que bacana, para a gente poder fazer projetos sociais também, não é? Então, estou te convidando para participar, para colocar a tua luz em benefício da humanidade. Aí tem uma portinha de entrada para você estar conosco, tá bom? Gente, desejo a você muita paz, muita luz, não é? Luz no seu coração, luz na tua mente, clarificação da tua mente. Que os seus caminhos se abrilhantem, que nós possamos unir forças luminosas, que transborde para o seu lar, sua família, seu universo de relações,
para o seu trabalho, para as oportunidades, para o seu estudo, para você encontrar a luz interior que te traz alegria, que te traz felicidade. E é importante que a nossa crença se baseie nas nossas iniciativas. Um passo solidário, um passo de esperança, um passo de amor, um passo de diálogo positivo, de palavras boas, de atitudes boas. Abre um horizonte imenso de luz. Não é assim com a chama de uma vela, uma velinha. Aquela vela, aquela chama, produz luz a 300 mil quilômetros por segundo, que é capaz de atravessar o infinito do universo. Não é? E é só uma velinha. Mas, às vezes, um sopro apaga a luz. Então, não deixe soprarem no teu ouvido que não vale a pena, que não vai dar certo. Porque, às vezes, a gente sucumbe por pouca coisa. Mas deixe a tua luz brilhar para que ela possa caminhar com a força que a luz tem. 300 mil quilômetros por segundo. E atingindo as velocidades infinitas nas dimensões que nos interligam com a força divina, a qual estamos destinados a integrar. Uma luz no teu coração. Fique com Deus. Até breve.